Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui, né, no início desse Basecamp da Starknet no Brasil, com o apoio da Federal de Santa Catarina e do Laboratório de Segurança e Computação. E então a gente já vai começar, e para fazer a abertura, a gente convida nosso querido aí, professor Jean Martina, para falar um pouco para a gente aí, e já de antemão agradecer também por abrir a oportunidade, abrir as portas para que a gente possa estar fazendo esse Basecamp, né? Então, muito legal. E espero que essa parceria siga com bons frutos, né? Então, tem a palavra aí. Valeu, Ranulfo. Não, eu queria dizer aqui para o pessoal, eu fiquei grandão aqui na minha tela, estou até assustado. Eu queria dizer que aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou professor do curso de computação, né, e eu tenho uma disciplina na área de blockchain e criptomoedas, e dentro dessa disciplina a gente tem trabalhado em apoiar, né, os ecossistemas de cripto, né, e as iniciativas de cripto que estão envoltas aqui, e eu acho que esse approach que a gente teve com a Stark, né, com a Starknet é muito legal e ele atende, acho, em parte os anseios da nossa comunidade aqui da universidade e da sociedade de forma geral, né? Então eu acho que aqui é importante destacar para todos que esse não é só um Basecamp normal, ele além de ser um Basecamp da StarkNet, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal, né? Então ele conta com essa característica extra, né, de a gente tá fomentando o conhecimento, está fomentando o debate, colocando a universidade nesse papel de indutora, né, do conhecimento, da discussão. E eu fico muito contente porque a gente teve aí uma adesão legal, né, dentro do, do- da proposta, né, do Basecamp. Eu tive, inclusive, visitando Ranolfo e Carla na Costa Rica em dezembro, e eu acho que isso tudo ajuda a gente a deixar mais diverso, mais eclético, mais interessante o ecossistema de cripto e de Web3 aqui na ilha de Santa Catarina, em especial dentro do que orbita em volta da universidade, tá? Então, a ideia aqui é não tomar muito tempo, mas deixar claro para todos que a gente está tocando várias iniciativas dessas, tá? De trazer os ecossistemas, é sempre um prazer, a gente está à disposição. Se tiver alguém aí com outras iniciativas similares, né, faça contato, porque o principal objetivo nosso aqui é democratizar o acesso a esse conhecimento, né, na área de cripto e de Web3. E a gente tem, né, um pouco de capacidade, um pouco de infraestrutura, um pouco de conhecimento para fazer que essas coisas aconteçam. Tá? Então, é um prazer. Eu estava aí brincando com as pessoas, porque eu acabo conhecendo um monte de gente dentro do ecossistema aqui. Eu reitero aqui que é um prazer, né, tá apoiando como Universidade Federal o projeto do Basecamp. Tá? Então, Ranulfo, pode seguir aí. Legal, grato, professor Jean. Ele foi muito modesto, falando que conhece um pouco. O homem é fera, conhece um montão aí, né? Então é um prazer também que a gente está aqui bom, e vamos lá, vamos trabalhar agora, porque as portas abriram, agora tem que montar serviço, mostrar serviço e resultado para o pessoal, né? Então, ok. Então, como já é praxe, né, dos Basic Campos, a primeira coisa que a gente sempre faz é agradecer realmente, né? Então, primeiro a gente agradece aí a Starknet Foundation por estar abrindo também, apoiando esse Basic Camp, né? Já agradeci, reitero novamente a Universidade Federal de Santa Catarina, ao Laboratório de Segurança, né, Computacional, né? Ao Criptolar, que está aqui representado pelo nosso querido amigo aí, o Alexandre, né? Já te passo a bola para você falar um pouco também, Alexandre, do que é que vem depois do Basecamp, né? O Alexandre ele está apoiando a Starknet aí no Brasil também, né?
Então, principalmente aí em Floripa, né? E agradecer principalmente a vocês todos que estão aqui presentes, né? Aos instrutores, que depois eu vou apresentar, o Luiz está aí, né? E assim, basicamente é agradecer a todos que viabilizaram a execução. A minha esposa que está aqui apoiando também com a parte de mídia, a Carla, né? E então, vamos lá. E Alexandre, abra um espaço para você falar um pouco aí, então. Muito obrigado, Ranulfo. Vou começar agradecendo, bem, primeiro o pessoal que está comigo aqui, que é o Vitor e o Luigi. Bem, o Vitor foi o primeiro cara que acreditou, possibilitou aí a hackathon da Starknet que aconteceu na MOIC no passado, que foi um passo super importante. O Luigi que abriu as portas, né, para a gente conectar com o professor Jean e possibilitar o começo desse trabalho. É muito legal ver você se interessando por algo tão interessante como ZK, Zero Knowledge. Vai virar uma grande narrativa dentro do Ethereum, isso por vários motivos, não só privacidade, como velocidade, são realmente é um novo mundo que nós estamos entrando, né? Que eu quero deixar só uma mensagem aqui, antes de agradecer todo mundo, a Carla, que está aí também apoiando a gente, né, o Ranulfo. Nós estamos com esse projeto, e o objetivo aqui é formar o maior número de pessoas possível. Então, o que que vem depois disso? Nós conseguimos um bom número de formandos nesse curso, a gente vai talvez abrir a possibilidade de fazer uma hacker house, que é pegar um lugar, levar vocês para lá e fazer um negócio muito mais interessante de muito mais tempo. Mas de antemão, eu já adianto que estou conversando com a Fundação Starknet e estamos organizando um evento para o dia 7 de março para os formandos, né? Vão ter drinks, snacks, camiseta da Starknet, vai ser um momento para a gente se conectar, aprender sobre o mercado. E quero lembrar vocês que esse mercado, bem, quem estiver aprendendo aqui hoje vai estar com um futuro bem seguro, eu diria. Saúde. Beleza? Grato aí, Ale. Ok, então vamos lá. Então, os facilitadores do Basecamp sou eu, né? Também sou embaixador do Starknet, cofundador de duas iniciativas. A primeira foi Cambiatos, que está funcionando desde 2018 até hoje. Eu cofundei com a Carla, o principal núcleo de gente que usa essa aplicação no Rio de Janeiro. E temos um outro projeto que é Coffee Blocks, né, que depois eu vou falar um pouco. E a minha formação eu sou ecólogo de formação, mestre em engenharia, doutor em economia, pós-doc em economia na área de criptoativos, né? Então, eu gosto de muitas coisas, então me meto, tenho facilidade. Hoje em dia, ainda mais com a AI, né? Então você pode aprender o que você quiser, né? E também temos aqui o Luiz Vasconcelos, né? Que é o Luiz que está aqui, que trabalha na Open Zeppelin. Pode falar aí, Luiz. Fica à vontade. Opa, pessoal, fala aí, tudo bem? Só me apresentando um pouquinho, né? Eu sou engenheiro de computação, formado pelo ITA, estou atuando em Web3 desde 2022, então eu já também passei por alguns ecossistemas, assim, e o meu foco principal é com smart contracts. Hoje eu trabalho na OpenZeppelin como desenvolvedor de smart contracts, principalmente em Solidity, né? Então eu tenho a minha experiência principalmente é com DeFi, finanças descentralizadas com smart contracts, tanto em Solidity quanto em linguagens baseadas em Rust, como Cairo, que eu gosto bastante também. Acho que é isso. Legal. E o Pedro Rosalba, que também trabalha na Heródotos. Não sei se o Pedro conseguiu se conectar. Não tem problema. Ele vai dar uma aula para vocês na parte de front-end, e aí vocês vão conhecer um pouco do Fero, tá ok? Então, a jornada da Starknet, ela começa aqui, basicamente, com esse Basecamp, né? Então, o que vocês vão aprender um pouco? Vão aprender de uma forma geral sobre o Cairo, né? Vamos ver o que que é o Cairo. Vamos entender um pouquinho do ecossistema da Starknet, por que que ele é relevante nos dias de hoje, né? Ele vai ter alguns exercícios, mas basicamente é fazer a parte de vocês, tranquilo, ser aprovado e ganhar o que a gente chama do nosso NFT, o SPOC, né? E também um diploma, possivelmente aí da Federal. É isso, né, professor Jean? Se eu não me equivoco. E aí, depois, participar dos hackathons, né? Que Oi, vai ter desculpa, vários. Ranulfo. Sim, como se trata de um projeto de extensão da universidade, a gente consegue
entregar para as pessoas que concluírem com sucesso um certificado de extensão, né? Pode parecer pouca coisa, mas esse certificado de extensão, se você faz um curso superior em qualquer lugar do Brasil, você consegue utilizar ele como carga horária de atividades complementares, entende? Então, ele não é só um valor simbólico, ele tem um valor educacional também interessante, né? Então, Le- a gente só vai pegar depois, é importante dizer, a gente tem lá um site de certificados, né, para os projetos de extensão, a gente vai pegar aí o nome e o CPF de quem concluiu com sucesso, a gente vai colocar lá o certificado e isso tem como você colocar como atividades complementares de cursos superiores, né, no Brasil. Legal, ótimo. É, então, pessoal, aproveita que só tem a ganhar, né? Então, além de participar, depois de aprender o Kaido, né, e um pouco mais dessa Hacknet, vai ter os hackathons, hackathons online, hackathon presencial, vai ter os Builder House, o Hacker House, né? Tanto dentro do país, aí no Brasil, quanto internacional. E aí, basicamente, tem vários caminhos que vocês podem ter, né? Desde pessoas que querem trabalhar para alguma empresa, por exemplo, o Pedro, ele participou do primeiro Hacker House que a gente fez, acho que 2 anos atrás, aí no Brasil, em Campos do Jordão, um frio, mas tudo bem. E, e ele hoje trabalha na Heródotos. O Luiz também participou desse Hacker House junto com a gente, né? Também hoje trabalha na Open Zeppelin. E aí tem outros que resolvem ir para o lado do empreendedorismo, né? Então, se você tem uma boa ideia, quer fazer um negócio, então você pode fazer um MVP, né? E depois concorrer a Seed Grants. Seed Grants é na faixa de US$ 25.000 para você desenvolver, continuar desenvolvendo seu MVP durante talvez 3 meses, né? E uma vez que você escala, você pode ir a novos passos, até você receber funding de um venture capitalist, né? E, então aí tem várias oportunidades que ao longo do Basecamp e também do pós-Basecamp a gente vai tá falando, né? Como eu falei, isso daqui é apenas a porta da entrada, né? E nesse Basecamp, vocês podem esperar o seguinte, a gente não vai dar o tudo porque é impossível dar tudo que tem para mostrar em 3 sessões, né? A gente vai dar pelo menos a base para que vocês depois consigam trilhar. E hoje em dia, com o apoio de inteligência artificial, isso fica mais fácil, né? E aí depois a gente vai compartilhar como que vocês podem configurar o cursor para que vocês possam ter melhores resultados ao programar com Cairo, né? Tanto para os smart contracts, quanto para a programação sem ser com smart contract e assim por diante. Muito bem, então vamos lá. E também na minha parte hoje, eu quero mostrar para vocês de uma visão mais ampla o que é a StarkNet, o que é o Cairo, né? Talvez, se der tempo, eu vou falar um pouco, pelo menos mostrar o que é o que é a estrutura, a anatomia do smart contract no Cairo, porque ele é diferente do Ethereum, ok? E mostrar também por que é diferente o Cairo VM da Ethereum VM, né? Então, toda essa história é importante para vocês entenderem por que a Starknet existe, por que existe o Cairo, tá ok? Então, vamos seguindo. E para você estar concluído, aprovado nesse Basecamp, é o que vocês já fizeram, se inscreveram, né? Assistir às sessões, né? Bom, a gente vai passar os exercícios a partir da aula que vem. E vai ter um smart contract que o Luiz vai estar mostrando para vocês depois, que vai ser para vocês fazerem o deploy na testnet, tá ok? Então é tranquilo, não tem. Dá um pouquinho de trabalho, sim, porque não vai ser um smart contract trivial, tá ok? Então aí, mas vocês vão ter todo o apoio para tirar as dúvidas, tá ok? E vamos entender agora por que é que vale a pena aprender o Cairo, né? Então vamos começar primeiro pelo contexto, né? Porque tudo ocorre dentro de um contexto, nada é por acaso, né? Então, e o contexto que eu me refiro é o contexto atual, global, né? Por exemplo, eu comecei com blockchain em 2000 basicamente quando o Satoshi lançou o artigo em outubro de 2008, eu li esse artigo em 2008 em dezembro. Não entendi nada porque não era minha praia.
mas um amigo meu que me apresentou falou, ó, estuda um pouco de criptografia, estuda um pouco de teoria dos jogos e depois volta. Aí passei um ano, quase um ano estudando, voltei, aí falei, isso aqui tem futuro, né? E naquela época era falar com as moscas, né? Porque nenhuma pessoa entendia o que a gente estava falando, né? Então, mas hoje não, blockchain já é mainstream. Ou seja, as grandes instituições, governos já estão todos se preparando para migrar para essa infraestrutura, né? E uma coisa muito importante é a questão da integridade computacional. Isso é algo que é um novo paradigma aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E também hoje em dia tem muito mais gente falando, né, em Web3 sobre tornar as transações mais privadas, porque é importante, tanto para nós individualmente, para garantir nossa liberdade, né, para evitar ser alvo de criminosos cibernéticos, né, e entre outras coisas, e principalmente para as instituições financeiras, né, que precisam também preservar o seu negócio, né, e outros negócios que além do financeiro. Outra coisa nesse contexto é o Bitcoin como ativo financeiro global, né? Por que que isso é importante? Porque hoje nós temos um mercado, um market cap do Bitcoin em torno de 2 bilhões, né? Mas isso daí possivelmente vai ampliar um montão mais adiante, né? E, e é importante então que o Bitcoin ele possa não somente existir, mas também gerar frutos. Então, por isso que hoje, dentro da Starknet, já se tem desenvolvido interações com Bitcoin, né? Que eu vou falar daqui a pouco. E outra coisa muito importante que está acontecendo hoje é a confluência de duas frentes, duas tecnologias importantíssimas, que é o blockchain e IA, né? Não dá para não dá para não dá para se esquecer de falar disso, né? Porque isso é algo que nunca existiu antes e vai abrir tantas oportunidades que, poxa, é bom estar bem preparado, né? E outra coisa é a questão da modularidade da Web3, que antes, por exemplo, na Web2, quem usa carro sabe que quando você compra um carro, o pneu é feito em uma empresa, o chassi em outra, o volantezinho lá, o guidão, sabe, sei lá como é o nome daquilo, que eu não dirijo, né? É feito em outro lugar, ou seja, o software em outro. São, são várias empresas, são de diferentes ecossistemas se conectando para um produto. Em Web3, isso já está começando a acontecer, né? Por exemplo, a Starknet, ela se comunica com Ethereum, se comunica com Bitcoin, se comunica com Zcash, entre e possivelmente outras, né? A gente vai ver o porquê depois, né? E a outra coisa é a questão de quem gosta de jogos, né? São os jogos on-chain, ou seja, jogos em que os ativos são seus, jogos onde praticamente ele nunca vai morrer, né? Viram on-chain, a menos que a rede se dissolva, ele vai continuar lá, né? E a Starknet ela está se posicionando basicamente em todos esses itens que eu acabei de falar para vocês, né? E quando a gente fala assim, da integridade computacional, o que que a gente está querendo dizer? Porque antes a confiança era delegada, por exemplo, a algumas instituições. A gente acredita que aquilo lá é verdade, porque a tal instituição disse que foi. Só que aqui, na integridade computacional, a gente basicamente prova que algo está correto sem revelar detalhes e sem depender de uma instituição centralizada. Né? Basicamente por quê? Porque a matemática que está por trás da criação dessas provas, ela é boa, né, é robusta e ela é capaz de gerar provas válidas sem expor as informações sigilosas, né? Então, esse é um pouco do mundo da Zero Knowledge Proof, né? E a gente vai ver um pouco que a Starknet, basicamente, ela é focada, nasceu para isso, né? Mas não vou fazer o spoiler alert ainda, vamos lá. E aqui, isso aqui esse gráfico aqui é interessante e já vou explicar o que que é. A Ernst Young é uma companhia já conhecida mundialmente. Ela criou um blockchain privado para que as grandes instituições façam transações, né? E ela acabou de fazer o deploy
dessa blockchain dentro da Starknet, ok? Isso é muito importante porque ela permite que haja um grande volume e que a Starknet ela comece a ganhar cada vez mais tração no mercado, né? E, e aí eu vou aproveitar também, já que estamos com esse gráfico aqui, né? Porque aqui tem duas coisas. Nós temos aqui no eixo horizontal, né? Temos de um lado as blockchains públicas, do outro lado as blockchains privadas, e aqui no eixo vertical a gente tem a parte da identificação, né, das coisas aqui. Então vamos ir a parte anônima lá no final. Na, vamos pegar uma blockchain que a gente conhece bem, o Ethereum. O Ethereum é uma blockchain pública, né? Tem um certo grau de anônimas. Já estou morando na Costa Rica há um tempo, tem algumas vezes que as palavras em português me atrapalham. Essa coisa de anônimos, né? Então, o que é que acontece? Se a menos que alguém vincule um address, né, a você, então a pessoa não vai saber que foi você que mandou. Mas quando você está fazendo as transações na Ethereum, desde quando ele nasceu, basicamente é um livro aberto. Você tá vendo para onde que está fluindo os recursos que você está transacionando, né? Então, fica um pouco esquisito isso daí. Por outro lado, foi criado o Ethereum Name Address, né, que permite você fazer a identificação das pessoas, o PR Broadly, que eu esqueci o que é isso, né? Bom, e como eu te falei, o blockchain da Ernst Young, que é privado e permite que haja identificação do Know Your Customer, essas coisas que as instituições devem cumprir para estar de acordo com as regulações, né? E nós temos aqui do outro quadrante, né, que é a parte privada e anônimos, nós temos aqui o Tornado Cash, que foi muito famoso porque prenderam um dos desenvolvedores do Tornado Cash. É uma coisa muito controversa isso daí, né? Temos a Aztec, temos o Zcash, né? E hoje em dia nós precisamos, por exemplo, é, eu sou a favor de ter transparência para governos e privacidade para nós, usuários, né? Porque é isso que eu defendo, né? Porque possivelmente você já sabe que em governos às vezes acontecem atos de corrupção. Aqui na Costa Rica passa, acontece. Aí no Brasil, não sei se vocês já ouviram algum caso disso, né? Mas talvez passe, não sei. Então, hoje o mundo está nesse contexto aqui, né, em que está transitando de uma blockchain pública para algo mais privado e, por outro lado, nós temos aqui privacidade e anônimos, né? Muito bem. Para quem gosta também da parte de regulamentação, eu recomendo que leiam esse livro aqui, Criminal Capital. E quem é o autor é o Stephen Platt. Eu sigo ele, ele é um dos top experts de combate à lavagem de dinheiro no mundo, né? E nesse livro ele mostra vários estudos de caso que ele pesquisou, né? De como que a indústria financeira, não é de cripto, hein? Estou falando da indústria financeira tradicional que vocês conhecem, os bancos e outras instituições, elas favorecem a ação criminal, né? Então, porque muitas vezes, desde 2009 em diante, 10, 20, 15, eu ouvi muitas pessoas falar que cripto é para ações criminosas. Mas será que esquecem que a maior parte do dinheiro foi lavado não pelo mundo cripto, pelo mundo financeiro tradicional? Tem que colocar as coisas em perspectiva, né, para ser mais justo, ok? Então, isso daqui eu já até falei, mas vamos lá. Então, nesse Basecamp, o Luiz, ele vai apresentar para vocês e vai explicar mais como é que a gente pode criar um tipo de address para que as nossas transações sejam privadas, né? Porque isso é algo que vai ser demandado cada vez mais, vai ser necessário. E uma das maneiras de fazer isso sem se complicar tanto com a parte de matemática pesada é por meio do Stealth Address, ok? E o Stealth Address foi
foi iniciado por meio do Monero, né? O Zcash ele utiliza também, e a gente vai aprender como usá-lo e fazer o deploy e aplicações com ele na Starknet, né? Então, isso aí é a aula seguinte, que o Luiz vai tá falando com vocês, tá? Como estamos até aqui? Estamos tudo bem? Assumo que sim. Uhum. Então, ok. Uma pergunta aqui para vocês, né? Se vocês quiserem responder, respondam. Se não quiser também, não tem problema. Não vai entrar para nota, ok? O que vocês acham da história de... Estão de acordo com a ideia de transparência para governos e privacidade para os cidadãos comuns? Né? Eu faço essa pergunta porque para outras culturas, né, não faz muito sentido, né? Por exemplo, eu perguntei isso uma vez para uma pessoa que vive na China e para ela falou, não tem muito sentido isso daqui que você está falando. Mas nós não somos chineses, né? Então, de repente, teremos outra perspectiva, né? Mas vamos lá, fica respondendo vocês aí. Com relação à Starknet, ela iniciou com a escalabilidade, que depois eu vou falar um pouquinho disso daí, mas hoje ela também está se mostrando super útil na parte de privacidade, né? Então, eu já falei um pouquinho disso daí, e isso vai ser a temática deste Basecamp. Exatamente, essa semana, termina no dia 28, está tendo um hackathon online, que está focado aonde? Está focado na parte de privacidade em blockchain, tanto com Bitcoin quanto em Ethereum, né? Então, é algo que está rolando, acontecendo agora, nesse momento, né? E uma outra coisa muito legal que a Starknet está fazendo, né, que ela está possibilitando interações com Bitcoin, né? Então, já vou mostrar para vocês com Zcash e possivelmente outras blockchains também. Isso é a parte da modularidade que eu estava falando para vocês e que cada vez vai se tornar mais frequente daqui por diante, né? E aqui é um dos exemplos, né? São aplicações que já foram desenvolvidas na Starknet, né? Se vocês entrarem aqui no bitfi.starknet.org, né? BTCFi, perdão, BTCFi, .starknet.org, vocês vão ver várias aplicações que conectam Bitcoin com a rede da Starknet, né? Por quê? Porque o Bitcoin, ele não tem a parte dos smart contracts, ok? E, além disso, ele tem outro detalhe, né? Que a Starknet ela vai estar beneficiando. Mas vamos por partes. O fato de não ter um smart contract faz com que as pessoas que possuam Bitcoin basicamente possuem só. Não conseguiriam estar ganhando yields, né? Rendimentos por meio de decentralized finance, né? Esse é um problema. Então, com a parceria com a Starknet, isso tem sido possível. E aqui tem vários exemplos de como isso tem sido implementado, ok? Mas a gente não vai entrar em detalhes de nenhum deles, porque o objetivo meu aqui agora é estar dando uma visão geral para vocês e depois vocês vão aprofundar, tá ok? A quem tiver interesse. Então, outro benefício é o seguinte, que a Starknet, os Starks, né, eles têm a sua estrutura matemática reconhecida como sendo a prova de ataques quânticos, né? Entretanto, na parte do Bitcoin, as curvas elípticas que geram as chaves, né, do Bitcoin, elas estão sujeitas a serem corrompidas por ataques quânticos, né? Isso é algo que está sendo debatido. Então, a conexão com a Starknet permite que isso não ocorra, né? Há uma série de detalhes aí que eu não estou 100% ciente, porque eu estou estudando como que isso está acontecendo, porque isso é novo, né? Mas aí, durante o Basecamp ou pós-Basecamp, a gente vai estar tendo mais informações, tá ok? E no caso da Zuzi Cash,
Para quem não conhece o Zcash, bom, vamos lá. O Zcash ele foi cofundado por Eli Ben, né? E a Starknet também foi cofundada por Eli Ben. Então, são basicamente é uma pessoa que conhece os dois mundos, né? E, e viu que também o Zcash ele pode se beneficiar com o uso dos Starks, né? Então, aí tem essa iniciativa ZTarkNet, né, que também está ganhando tração, né? Mas isso é só para dar uma pincelada para vocês, para mostrar que a StarkNet, quando vocês aprendem a desenvolver Cairo, né, então vocês podem criar soluções para atender tanto o ecossistema de Bitcoin, quanto a parte de Ethereum, quanto a parte de Zcash, e possivelmente vão vir outros mais adiante, tá ok? Como eu falei para vocês dos jogos online, nós temos, na Starknet ela tem aqui o grupo chamado Cartridge, né, e que é focado basicamente na criação de jogos online, né? Então eles têm aí uns ferramentais que, para quem gosta de criar jogos, é algo super, 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 super legal. Eu já joguei vários jogos deles, né, com que é o Web3, e a experiência é basicamente a mesma que você está jogando num Web 2, né? Você não tem que estar assinando a sua wallet a todo momento. É uma experiência super fluida, né? Os custos super baixos e assim por diante. Então, essa é uma área que existe, que está aí, né? Pós-Basecamp, a gente pode até criar algumas sessões especificamente para mostrar como é que vocês podem criar jogos, né, no, no cartridge e assim por diante, né? E, como eu falei para vocês, essa convergência de inteligência artificial e blockchain é uma coisa muito, muito interessante, né? E está gerando muitas oportunidades. E aquele que aproveitar bem, aproveitou, né? Quem não for, não tem problema. Talvez espere outras oportunidades. E no caso, a Starknet, ela tem os elementos necessários para surfar essa grande onda de oportunidades, né? E no caso, vocês também, aprendendo a desenvolver, vão também poder, se quiserem, criar soluções para isso daí, né? Então, esses agentes, né, junto com a blockchain, estão transformando a indústria, né, tanto na parte financeira, quanto jogos online, quanto real world assets, para contar alguma das coisas, né? Por exemplo, a Forbes, o ano passado, ela lançou isso daí. Por que combinar essas duas coisas? Basicamente é para fazer é para desbloquear um montão de aplicações, né? Então, essas instituições, né, de mídias grandes, que as outras grandes instituições financeiras ou não financeiras leem, elas estão refletindo basicamente um interesse desses outros grupos, né, porque sabem que é algo que ainda está em evolução, que ainda tem tempo para amadurar, mas que quando esteja já no jeito, vai desencadear um montão de coisas legais, né? Então, coisas legais é cash flow. É cash flow e coisas que podem transformar a sociedade para melhor, né? Não é só o dinheiro, é o impacto que isso pode ter em ensino, em agricultura, em muitas áreas aí, né? É essa coisa que eu acho muito legal. E a Starknet ela tem já alguns labs, né, como o Casa Labs, que já estão construindo essa infraestrutura básica para poder as pessoas começarem a testar a criação de agentes de IA dentro da Starknet, né? Ela é um dos players nessa intersecção entre blockchain e IA, né? E, que eu saiba, já estão surgindo outras, né? Mas aí tem muitas oportunidades, né? Porque essas tecnologias estão amadurando, estão crescendo, estão surgindo, então
Nós estamos, como a gente tem o pessoal da biologia que fala o pré-cambriano, né? Mais ou menos assim, onde foi uma explosão de biodiversidade. Aí depois sobraram algumas, né? E eu estava falando para você do Real World Assets, né? Então, essa grande instituição aqui, ó, BlackRock, né? Então, ela está já de olho nessa parte da tokenização de Real World Assets, seja de títulos de dívida, seja na parte de real estate, né? Entre outras coisas mais. Então, tá tudo, como se diz, tá tudo aí já no jeito para o pessoal investir naquelas soluções que realmente possam fazer a entrega do produto, que funcione, né? Que garanta a privacidade, que seja execução rápida, que seja custo barato, né? Que seja seguro, né? Ou seja, integridade computacional. Dinheiro tem aí para investir. Agora, qual dessas blockchains é que vai se destacar por meio de soluções para esses problemas? Nós é que vamos ver nos próximos anos, né? E eu, sinceramente, creio que a Starknet ela tem muito potencial para ser uma dessas blockchains. Não vai ser uma, vai ser várias, possivelmente, né? E aqui está um projeto que eu sou cofundador junto com a Carla, junto com o Mar e junto com o Jonathan, né, aqui da Costa Rica, que é para fazer o seguinte, né? Por exemplo, aqui na Costa Rica tem um problema que é o seguinte: é, o café é muito bom, né? Quando eu mudei para cá, eu estava acostumado só com o café do Brasil aí. E, bom, diga-se de passagem que eu estava acostumado com o café do Brasil, o café do supermercado, que eu achava que era bom, né? Alguns, né? Aí, tá bom. Então, aí quando eu comecei a morar para cá, comecei a provar um sabor, provar outro. Aí provei um monte de sabores. Aí eu falei, poxa, eu achava que o café do Brasil era bom, né? Mas não era assim tão quanto eu pensava. É que aqui eles têm micro variedades de cafés que são algo com sabores incríveis, né? E essas variedades são produzidas basicamente por pequenos agricultores. Quando eu falo pequenos agricultores, são agricultores que têm talvez 1 hectare de terra, às vezes meio hectare de terra, né? Porque aqui e são muito montanhosos os terrenos aqui, né? Então, o que acontece? Acontece que, nesse processo, basicamente, eles ficam com um preço muito baixo. E resultado é que, nos últimos 10 anos, metade dos agricultores da Costa Rica, que é em torno de 50 mil, desapareceram, porque venderam suas terras, não quiseram mais saber. E aí, um dos cofundadores, que é o Omar, desde criança, ele aprendeu sobre café, né? Ele trabalhou como café, trabalhou coletando café, saía da escola para colher café. Então ele falou, pô, talvez com essa tecnologia blockchain a gente pode fazer algo para solucionar esse problema. Então daí surgiu o Coffee Blocks. Coffee Blocks ele é uma plataforma que permite que as pessoas comprem diretamente do cafeicultor que está lá, né? Ou alguns intermediários desejáveis, né? Que são aqueles que faz um board do cafeicultor na plataforma, de maneira que quando ocorre a venda do café e depois a distribuição do lucro, né, uma parte do lucro volta como efeito residual para o, o cafeicultor, né? Então, aí o Coffee Blocks ele pega o lucro e Luxo. distribui para Hum, o hum, agricultor, hum. distribui para quem Eu compra joguei. café e A mão? distribui Hum. para quem mesmo? Para quem comprou café, né? Eu estou escutando aqui um som. Tem alguém com o microfone aberto? Ah, tá, beleza. Então, esse é um exemplo de real world assets, né? Que tem impacto na vida. Nós estamos no início e possivelmente logo a gente chega no Brasil aí, né? Mas agora que eu falei um pouco então, para que serve Starknet, para que serve, quais são os estudos, quais são os potenciais, vamos agora entrar um pouquinho mais na parte de detalhes técnicos, tá?
Não muito a fundo, porque a coisa aqui requeriria mais tempo, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de como nasceu o Cairo, né? O Stark, até onde chegou o Cairo, tá? Então, basicamente, o Stark, o trabalho foi publicado em 2018, coisa recente, né? A criação da StarkEx, né, que é o Hardcore Polynomial Constraints, em 2019, a criação do Cairo foi em 2020, né? E a publicação do Cairo White Paper foi em 2021, e a criação já do Cairo com o Smart Contract foi mesmo o que deu origem à versão atual, né, a Cairo 1 e a Cairo 2 em diante foi em 2021, né? E depois a coisa começou a crescer cada vez, a evoluir cada vez mais, né? E está evoluindo ainda, né? Então, o white paper é esse daqui, aqui está o link. Depois vocês podem consultar o artigo, quem gosta de entender a parte matemática, né? E a parte de criptografia. É, o trabalho sobre o Cairo também está, o link está aí, né? E quando vocês quiserem entender com mais profundidade a parte matemática, nós podemos fazer uma sessão especificamente para mostrar para vocês como que é os bastidores da parte matemática, tá? E como é que que são geradas as provas e como é que isso tem a ver com a parte da integridade computacional, tal qual eu estava mencionando para vocês, né? E dentro desse ecossistema da Starknet, nós temos a Starkware, que é que é a empresa, nós temos a rede da Starknet, que é uma L2, né? E nós temos basicamente a Starknet Foundation, que a Starknet Foundation foi que possibilitou que nós estivéssemos hoje fazendo esse Basecamp também, né? É uma organização sem lucros, sem lucros. A Starkware é uma companhia normal com geração de lucros, né? Agora, vamos ver se consigo entender, mostrar para vocês como é que é a história da criação dos Starks, né? Então, os Starks, né, que permite essa integridade computacional escalável, ele tem os pilares de, primeiro, escalabilidade radical, transparência total e segurança pós-quântica, né? Então, essa escalabilidade aqui, né, ela que é o tempo de verificação é muito pequeno com relação ao tempo de execução da prova. Isso daí não vou entrar em detalhes agora, porque se eu for entrar, é um mundo de matemática que talvez vai torrar meu cérebro, vai torrar o de vocês também, né? Talvez mais o meu, né? Porque seria muito esforço para mostrar isso em 5 minutos, né? Quando a gente fala aqui de transparência total, é o seguinte, por exemplo, há um outro protocolo de Zero Knowledge Proof que se chama SNARK. SNARK. É diferente de Stark, tá ok? Que para você fazer, para que ele aconteça, você precisa fazer de uma cerimônia que envolve várias pessoas, né? E isso eu nunca vi ainda, mas pode gerar pontos de falha. Na StarkNet, para a geração dos Starks, não é preciso nada disso, né? Não. Então, por isso que eu gosto mais dessa parte dos Starks, porque não precisa envolver pessoas para fazer nenhum tipo de cerimônia. Eu já participei de algumas dessas cerimônias do Snark. Digamos que é interessante, mas digamos que o meu lado de desconfiança fala mais alto e eu prefiro algo que não dependa tanto da conexão com o ser humano, né? Para essas coisas de segurança computacional. E outro fato, como eu já falei, é que o, aqui não tá, aqui se baseia nas funções racha resistentes, né? Como Poseidon, que são, em teoria, imunes a ataques quânticos, né? Então, isso é algo que, como os computadores quânticos estão avançando, logo, logo a gente vai ter alguns que vão estar provando se tudo isso que nós estamos falando é verdade, né? O pessoal que é expert em criptografia diz que sim, é verdade, né? E o processo de geração de prova na Starknet, ele basicamente ele envolve alguns passos, né? Por exemplo, a questão da aritmização, né? Você passa dos dados para polinômios, depois você tem extensão por amostragem, compromisso criptográfico. E aí é algo que nem vale a pena entrar em detalhes agora, porque
muita coisa. Mas sabe que existem e o que importa é que vocês vão ver isso na prática, né? Sem ficar entrando na parte matemática pesada, né? Mas como eu já te falei, em um futuro, quando vocês quiserem, a gente pode ir a fundo nessa parte matemática, tá ok? Aí é só tomar bastante café, um bom chocolate, porque o cérebro vai fritar, né? E uma coisa legal, né, que quando eu comecei com a StarkNet, né, eu também já tinha feito algumas coisas na Ethereum, e aí quando eu comecei a falar com meus colegas, eles perguntavam, mas por qual é a diferença do Cairo VM e do Ethereum VM, né? Vamos começar pelo Ethereum. Basicamente, o Ethereum VM é gestionar blockchain, né? Basicamente. E ele trabalha com 256 bits, né? Você faz aí os floats e essas outras. Trabalho 256 bits, já até confundi as coisas aqui. Esquece que eu falei de float. É, mas o Cairo VM, ele foi criado para um propósito bem específico, que é otimização da criação de provas de validade por meio dos snarks, que são que é um tipo de zero knowledge, né? E ele trabalha com elementos de campos finitos, né? Para quem já fez um pouquinho de teoria dos números, né? Nós temos lá os rings, nós temos os grupos, depois nós temos os campos finitos, né? Que permite você, dentro daquela matemática dos módulos, né, que do relógio, né, você ter lá soma, multiplicação, divisão, desde que não seja por zero, né, e que tudo acontece que fica dentro do campo. Só que no relógio nós temos aí 12, né, toda vez que chega a 13, ele retoma a 1, né. Só que aqui são números primos, porque para garantir que essas operações ocorram e que fiquem dentro desse campo finito que é estipulado. E é um número super gigante, tá? Depois a gente vai falar, talvez em outra sessão a gente fala um pouco mais desses números grandes aí. Mas, como eu falei, aqui para a gente ter uma visão mais geral, né? Então, nessa visão geral, uma coisa que é importante é quando vocês começarem a fazer o código com o Cairo, entendam o que aqui vai acontecer, né? Você vai ter lá o Cairo, né, que é o código, né, as receitas que eu chamo, né? E esse código ele vai ser compilado para uma coisa chamada Sierra, que basicamente é uma camada intermediária, né, intermediária que permite ele vai garantir que o código realmente ele possa ser provável, ele possa gerar uma prova, sem travar o problema, né? Sem dar problema. E se não conseguir passar por essa fase, ele vai apontar o erro, né? E isso antes de chegar na linguagem de máquina, que é o Cairo Assembly, né? Que esse é o nível aqui que vai preparar tudo para que que chegue que a máquina possa entender, né? E, e aí vai passar por Cairo V, né? Que vai gerar as provas, né? Então, por meio daqueles processos que eu estava te falando lá, né? A ritmização, e assim por diante. E, por último, vai te gerar vai ter o provador, que nesse caso hoje em dia é o STU, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, que vai te gerar lá as provas Starks. Bom, tá muito abstrato, eu sei que tá, mas confia em mim. Depois, quando vocês botarem a mão na massa, isso daqui vai ficar mais fluido. Mas saibam que para gerar em outra linguagem é o processo mais complicado, né? Então, o Cairo ele já gera um resultado que facilita a criação das provas, tá ok? Enquanto que em outras linguagens isso já não é tão simples assim, né? Então, como eu falei, nós temos aqui o S2, né, que foi agora, abriram o código dele, dia 27 de janeiro deste ano foi publicado isso daqui, né? Então, o pessoal está começando a provar com ele. E o legal é que você pode provar
que uma informação for verdadeira, ou que um cálculo ocorreu de forma verdadeira, né, para qualquer rede que trabalhe com a questão do Casper, né, do Assembly, né? Então, tem vários detalhes aí que também eu também estou aprendendo, porque é uma coisa nova, né? Então, mas vai ter, a gente pode mais adiante, se quem quiser, a gente pode ter uma sessão com alguém que trabalhou com isso daqui, que desenvolveu para a gente ver mais a fundo os detalhes. Eu também estou ainda aprendendo, porque isso aqui é muito recente, né? O que é que mais que a StarkNet ela tem, né? O que me atraiu, inclusive, para que a gente possa para que eu possa estar trabalhando com ela, né? Então, uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei com a StarkNet, basicamente, quando eu comecei com o Web3, basicamente, o que tinha disponível de wallets era um external on account, né? Só que com a StarkNet, ela é nativa em account abstraction, né? Então, é óbvio, já falei para vocês, ela trabalha com as provas Starks, ela é mais amigável ao usuário final, permite recuperação de senha entre outras coisas para que o ser humano que não é do Web3 possa estar usando no dia a dia, né? Por exemplo, para que o pessoal vá comprar café na, por meio do Coffee Blocks, né? Em vez de ir para o supermercado, então ele precisa que a plataforma não tenha aquela montão de, de dificuldades que antes tinha quando você ia ali conectar com uma wallet tradicional de Web3, né? Isso era uma dor de cabeça, né? Mas tudo bem, foi divertido. E, e para quem ainda não entendeu o que é External On Account, eu uso essa analogia, que imagina uma pessoa grudada na cadeira, né? Se alguém rouba a cadeira, a pessoa vem junto porque está grudado, não é isso? Então, no External On Account, se o usuário perde o signer, né, que é a sua chave privada, né, ele pode perder a conta. Ou se alguém hackeia, obtém a chave privada, né, ou aquelas 12 palavras, ou aquelas 24 palavras, ele é o dono da nova conta, né? Então, esse é o problema da, da External Owner Account. Isso é um problema muito sério. Só que a Account Abstraction, o que ela faz é dissociar o signer, né, da conta. Então, o signer não vai ser necessariamente somente a chave privada, ela pode ser outras coisas, né? E isso faz com que minimize os riscos de hackear a conta, né? E na Starknet, por exemplo, a gente vai falar dos smart contracts, todos os smart contracts são contas, né? E isso aí o Luiz vai explorar bem depois, né? Então, e para quem quer entender um pouquinho mais da Account Abstraction, né, na StackNet, tem esse artigo aqui do nosso querido amigo David Barreto, né? E aí, por exemplo, há um exemplo que ele cita, né, que é basicamente isso daqui, né? Vamos ver se opa, perdão. Que quando você vai criar o Account Abstraction, na Stacknet você tem que seguir um protocolo, basicamente que é esse SNP 6 aqui, né? Essa parte mais detalhezinha técnica, que tem as funções de executar, validar e checar se a assinatura é válida. Mas como eu falei, precisa ter, não necessariamente precisa ser só com a chave privada, ela pode ser outras coisas. Então, desde o seu próprio celular, o hardware do seu celular pode ser. E aí temos outras coisas mais que podem ser adicionadas para firmar a transação, tá? Então, ainda que a pessoa, né, tipo, roube o seu aparelho, né? Se o seu signer não está lá, essa pessoa não vai ter acesso, né? Então, aqui, por exemplo, esse exemplo que o pessoal fala, né, é que no celular tem a parte da memória, que é
a memória compartilhada, que é para o sistema operacional, para as aplicações, mas tem a parte direcionada para o processador do celular. Então, é possível, né? Eu já vi gente fazendo com que essa parte do processador se torne um signer também. Eu também já vi casos em que o signer também pode ser um- uma placa de IoT, né? Eu não vi os detalhes, mas já ouvi falar que teve gente que trabalhando com isso, essa coisa aí, né? Então, a parte da verificação da assinatura, ela também, você pode ter tanto a assinatura simples quanto a assinatura múltiplas, né? Com a assinatura por hardware. Ela permite uma coisa muito legal que é a social recovery, né? Hoje em dia, isso daí também está se tornando mais comum em outras blockchains também, né? Mas a Starknet ela começou isso já faz um tempinho, né? E entre outros detalhezinhos aqui. Eu preciso correr um pouquinho aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês e não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo aqui. Ah, vai dar tempo, sim. Então não preciso correr tanto. Então, nós vamos usar essas duas wallets para esse Basecamp. Né? Vocês escolhem a Ready ou o Bravos, né? Então, a gente vai passar para vocês depois o, os links, né? Então, inclusive, uma das coisas que depois vocês vão passar para a gente é quando vocês tiverem as suas wallets, passem o address para que depois a gente possa mintar os SPOCs para aqueles que se graduarem. Tá ok? Então, mas isso a gente vai dar os detalhes posteriormente. E quando vocês forem fazer o trabalho que o Luiz vai pedir, ele vai reafirmar, mas eu vou já dizer, vai ser na rede da testnet, ou CEPOL, tá? Então, vocês vão ver lá onde também colocar testnet, tá? E essas smart wallets, né, basicamente ela, ela, ela tem muitas coisas legais que aquelas antigas wallets da External Account não tinham. Então, a interface com o usuário é melhor. Ela permite fazer multi-calls. Para quem não sabe o que é um multi-call, às vezes quando você vai num External Owner Account, você clica numa coisa, de repente ela abre outra telinha para você clicar em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E aí fica uma dor de cabeça porque você perdeu um passo, você tem que refazer tudo de novo. A Multicom, ela permite você abstrair tudo isso e ela coloca tudo num pacote só e vai executando, sem que o usuário precisa ficar abrindo pop-ups direto, né? Então fica mais fácil, né? E, bom, essas coisas aqui já falei. Uma coisa importante é isso daqui, ó. E- Esse, esse item aqui, o penúltimo, suporta a transação, né? Suporta o sign de transações com diferentes curvas elípticas. Para quem está na área de criptografia, né, sabe que tem várias curvas elípticas para você gerar, para você firmar e usar, né? Então, se o teu caso de estudo requer que haja uma chave, uma curva elíptica específica, o fato de você estar trabalhando com Starknet, ela tranquilo. Devido à count abstraction, ela permite que isso ocorra, né? Então, essa é uma vantagem. Ela não deixa travado, né? Com um tipo só de curva elíptica, né? Muito bem. Eu falei rapidinho, mas eu vou dar uma outra repassada, né? Eu falei que na integridade computacional, lá no começo, que basicamente você precisaria estar fazendo o seguinte: você precisaria estar demonstrando que você sabe algo sem mostrar detalhes. Mas como é que é possível? Isso vem por meio de uma área da criptografia chamada Zero Knowledge, tá? Ela foi desenvolvida bastante a partir da década de 80 e hoje também ainda segue avançando, né?
Então, ela é isso, né? São provas de conhecimento zero, que são essas ferramentas criptográficas que permitem que uma parte conheça, né? Prova que a outra parte, o verificador, que determinada declaração é verdadeira sem revelar a informação além da declaração em si. Então, tipo assim, você fala, eu sei tal coisa, mas você não precisa mostrar os detalhes, né? Mas por quê? Porque a matemática que está por trás, ela garante que a chance de você fazer uma falcatrua é basicamente muito difícil, né? Então, ela permite que você fique tranquilo com relação a isso. E essa é uma prática que já tem sido adotada nas indústrias do Web 2 já faz um bom tempo, né? E o Web 3 está ganhando cada vez mais tração disso daí. E a Starknet, ela tem os elementos para fazer isso super legal, porque, como eu falei para vocês, ela consegue gerar provas de uma forma super rápida, barata e, bom, basicamente é isso daí, super rápido e barato, né? E, e com o S2 agora que tá aí, possivelmente até dentro de um celular vocês vão estar conseguindo fazer aplicações para que gerem provas, né? É um mundo totalmente novo que está se abrindo para desenvolvedor que queira trabalhar nessa área focada na parte essa parte de ZK, né? E no mundo do ZK, nós temos o Snark, né? E temos os Starks, que é mais recente, né? Então, esses dados aqui já estão... Um dos dados aqui, já vou falar para você, está ultrapassado, né? Que é esse daqui, ó. O proof size hoje dos Starks caiu bastante. Por quê? Porque nessa época, quando esse slide estava, os Starks, eles estavam baseados numa quantidade de bits muito maior do que hoje. Hoje, nós temos uma tecnologia que chama-se Stark Circle, que basicamente usa um número primo, que é o número primo de Mersenne, né? E que faz, na prática, faz o quê? Permite que as matemáticas que ocorram sejam bastante amigáveis aos seus processadores, dos seus laptops e, 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 e outros devices que você tenha, né? Porque na versão antiga aí do Cairo, era um outro número que se usava. E isso não era muito tratável para esses computadores, tá ok? Então, porque eles são registers, né? Em torno de 32 bits, uma coisa assim, bytes, já até esqueci. Mas o ponto é que hoje esse número reduziu, né? Isso que é legal. Então, a geração das provas, elas estão muito mais pequenas. Pena que eu não tenho aqui o número agora, mas eu vou buscar para mostrar para você depois. E sobre o Kaido, né? Basicamente, o Kaido se refere a isso daí que vocês estão vendo. Um, uma estrutura, uma arquitetura computacional, né? CPU é Algebraic Intermediate Representation, né? Isso tudo vem lá daquela coisa da aritmização, que vem da parte matemática dos Starks. Então, o pessoal criou a matemática, depois gerou o que tinha que gerar das provas, e depois, para otimizar a geração das provas, você criou o CART, essa IVM, que é otimizada para a geração dessas provas, que vem de todo aquele processo matemático, tá? Então, vocês não precisam entender essas coisas agora, que é muito detalhe, né? Mas saibam que a origem de onde vem. Então, primeiro começou pelo artigo, né, lá do Eliben Sazon, e depois disso, ok, isso aqui funciona? Funciona, muito bem. Agora, como é que a gente pode otimizar isso para usos práticos? Vamos criar, então, um Virtual Machine, Cairo Virtual Machine, que é otimizado para gerar as provas, tá? Então, e por isso que ele é diferente lá do Ethereum Virtual Machine, né? Porque
como isso aí nasceu em 2018, então já tinha muitas discussões, muitos avanços na parte de Zero Knowledge, e o pessoal já estava sabendo que a tendência era ir pela integridade computacional, onde que você não tem que ficar delegando a prova, né, e a prova de algo a instituições, e sim por meio de algoritmos bem robustos, bem feitos né, que funcionam bem, lógico, e testados, né, analisados de cabo a rabo por um montão de profissionais para demonstrar que a coisa é séria, né? Isso foi o que o Cairo conseguiu fazer, né? Por meio dos trabalhos que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui eu vou retomar, só que agora na forma de um gráfico, né? Então, quando vocês vão criar o Cairo Smart Contract, quando vocês darem lá Scarb Build, né, que vocês vão ver depois como é que vocês vão trabalhar com isso daí. Ele vai compilar para Serra, né, Sierra. E na prática, isso daí está garantindo que, se passar por esse teste, tá, é que pode ser realmente provável, pode se gerar a prova. Tá? Digamos que for, entre aspas, um controle de qualidade. A partir daí, você compila para a linguagem de máquina já, né? E aí, depois disso, se gera a prova em si, né? Então, vai dar tempo, sim, de eu mostrar para vocês hoje como é que isso ocorre em forma de código, tá? Então, mas antes, vamos só mostrar essa coisa aqui. Então, basicamente é isso aí. Você está aqui no seu laptop, né? Compilou. Isso vai lá para a rede da Starknet, né? Recebe o Sierra, o caso, cai e tal, gera a prova e beleza. Só que agora, com o S2, é possível você fazer a geração da prova desde o seu computador. Tá? Esse gráfico aqui, ele tá obsoleto, né? Então, o S2, que eu falei para vocês, ele permite fazer a prova do lado do cliente, nosso lado aqui. Então, do seu computador, você já pode gerar a prova. Então, aí é outro mundo. Isso aí depois a gente pode falar mais, tá? E sobre o Cairo em si, sobre mais o código, na aula seguinte, o Luiz vai estar mostrando como é que vocês criam os smart contracts, né? E a gente já mesmo vai mostrar para vocês quais são os recursos que vocês vão ter para se debruçar para aprender as intricácias do Cairo, né? E vai ter lá um desafio para vocês, que é um exercício, né, que a gente fez para aprender, né? Não é tão difícil assim, e principalmente que agora, com o apoio da IA, vai ficar mais fácil ainda, né? Então, isso tudo a gente vai deixar para a aula seguinte, né? E uma das coisas que eu falei lá no começo era como é que o Stark ele começou na parte de escalabilidade e depois veio para a parte de privacidade, né? Então, vamos só dar uma olhadinha como é que o Stark ele permite fazer a escalabilidade da blockchain, né? Então, como você sabe, como eu falei para vocês, a blockchain da Starknet é um Layer 2, né? Para quem não sabe o que é um Layer 2, para quem é novo nessa área, imagine o seguinte, imagine São Paulo, cidade de São Paulo, Avenida Tietê, um dia de caos, véspera de feriado, um montão de trânsito, tá ok? Aquela avenidona lá congestionada ao máximo. Isso seria o Layer 1, né, das blockchains. Muito congestionamento. Para quem já conhece um pouco da história, sabe que às vezes lá atrás o custo aumentava. Imagina que para você mandar uma transação, mandar R$ 10, você tinha que pagar 20, 30 de gás, né? Então era absurdo, devido ao problema do congestionamento da rede, né? Agora, a Layer 2, imagina que sobre essa avenida se coloca um trilho, né? E aí dentro desse trilho vem lá um negócio que pega os carros, empacota os carros assim, né? De maneira que não se danem,
e leve, né? Então, ele pega e leva. Então, essa layer 2, ela permite que o processamento das transações ocorra, né, de uma forma mais rápida, por meio da geração das provas dos stacks, no caso aqui, e que evita esse gargalo, né? E faz com que a coisa flua, né? Mas ele se conecta com a layer 1 também, já vou mostrar isso, tá? Então, antes de aparecer o layer 2, o que tinha era isso. O produtor do bloco do blockchain, ele chegava, identificava, o novo estado aqui desse bloco é o número 42, algo assim. E aí ele tinha que passar a replicar isso para todos os demais validadores, e todos os demais validadores teriam que replicar esse cálculo. Então, isso aí era um gasto de energia, um gasto de recursos absurdo. Aí entra a história da prova da integridade computacional, né, que eu estava falando para vocês. Que tal se, ao invés de acontecer que todos vão ter que replicar todo o cálculo, eles confiam em um estilo de gerador de prova, no caso do Zero Knowledge Proof, aqui nesse caso o Stark, né, em que você faz os cálculos, né, o block producer calcula as coisas, e aqui está a prova. E o pessoal tem como verificar se essa prova é verdadeira sem ter que refazer tudo, né? Então, aí, basicamente, fica super mais rápido a execução das coisas, né? Evita aquele problema do gargalo, que era uma tragédia, né? Então, basicamente é isso daí. A Layer 1 é isso, e a Layer 2 seria o equivalente a uma pista de alta performance, a Fórmula 1, né? Só que aí, como eu falei para vocês, o Cairo VM, ele se conecta com, no caso, o Ethereum VM, tá ok? Então, aqui tem uma maneira de mostrar isso daí, né? Não sei se estou conseguindo ver bem, acho que sim, né? Então, aqui nessa cor mais rosa é o layer 1 do Ethereum. Nessa Layer 2, aqui está a Starknet, né? Então, há todo um processo que eu vou falar daqui a pouquinho, que faz com que isso ocorra, né? Tem aqui o Prover, né? Que é lá o nosso querido lá, o S2, né? Que está entrando. E, e basicamente o resultado disso tudo vai ficar registrado lá na Layer 1, né? Então, acontece as coisas aqui mais rápido, por meio das transações, por meio das provas Starks, e depois as coisas ficam registradas lá no Layer 1 da Ethereum, ok? Ops. É, um outro problema que, no caso, para o usuário final, é esse daqui, que é quando você perdeu a senha, você não pode recuperar, né? Isso no External Owner Account, esse era o problema. Você perdeu, perdeu, já era. Agora, aqui não, que você tem como fazer essa recuperação, né? Então, e também aqui é só um exemplo, né? Você pode criar contas com seu e-mail. Hoje, outras blockchains já permitem fazer isso, mas antes não era tão comum, né? Você pode esquecer a senha, então tá. Só que aí o detalhe, nenhuma pessoa vai ficar com a sua senha. É que tem a matemática por trás que permite que isso aconteça, tá ok? E, ademais, além disso, nós temos hoje já algumas aplicações como Kavos, por exemplo, Coffee Blocks utiliza Kavos, né, que permite você já se conectar por meio de e-mail, por meio do seu Google Account, por meio do seu Apple e assim por diante. ShipPay também é uma outra iniciativa, né, que também tenta fazer exatamente isso daí. É, há outras coisas que auxiliam na segurança dos usuários, por exemplo, o caso daquela wallet que eu falei, da Red e da Bravos, né? Tem o Shield, que é o fator duplo de autentificação, né? E ainda permite fazer as multi-signatures sem revelar as suas contas, né? Que isso é ótimo, porque você às vezes pode ser alvo de algum hacker se eles começam a ver que, poxa, essas contas aqui estão firmando isso daqui que é um monto grande. Então, um problema. Aqui não. Aqui você permite você fazer a firma dessas coisas, né, dessas contas, sem revelar quem está firmando. Isso é um fator muito importante, né? E
aqui, deixa eu só mostrar uma coisa. Ok, ok. Então, quando você está, por exemplo, tá com a sua wallet, né, tem todo esse processo, né? Você firmou na transação, né? Você aí passa por um sequenciador, né? Que vai estar verificando se a transação é o correto ou não. Deu certo? Então, ele vai gerar aqui uma coisa chamada traço, que isso vem a ver daquela matemática lá da Stark, né? Dos Starks que eu falei para vocês, que entra a aritmização, que nós só falamos por cima. Aí entra o prover e depois gera essa prova, que está tudo ok, né, para que a coisa funcione. Né? Isso tudo passa assim, frações de se- segundos, né? Perdão, milissegundos, né? Super, super, super rápido. Né? Mas como vocês estão aqui nesse Basecamp, que é para ter uma visão do que acontece nos bastidores, isso aqui é só um overview para que vocês, quando forem trabalhar na prática, vejam, pô, dizer que eu vou firmar, talvez aconteça isso daí, se der errado, é porque, não, ele vai apontar qual é o erro, então, você sabe que isso faz parte do processo da Starknet, em outras blockchains também, né? E agora aqui, vamos só falar uma coisa importante, entre outras coisas, que é o seguinte, como eu falei atrás para vocês que o, as, os smart contracts são contas, né? Né? Perdão, quase tudo que a gente cria na, na Starknet, né? As contas, são praticamente smart contracts, né? Por detrás, que a gente vai ver com mais detalhes. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, e que é muito importante, porque eu sofri no começo, não quero que vocês sofram, é o seguinte, um detalhe muito simples. É que quando você cria uma conta, por exemplo, você vai lá, abre o Red, você tem que deployar aquela conta. E para deployar, você paga um pequeno gás. Na prática, hoje, quando você vai fazer aplicações para usuários, então, por exemplo, os usuários de Coffee Blocks, se eles usam uma determinada aplicação do Kavos, eles não pagam essas coisas, porque já está sendo pago por alguém outro. Então, dá como delegar o pagamento desse deploy, né? Então, ou seja, para que a sua conta, né, que vai ser criada, ela possa realmente existir na rede, seja da testnet, seja da rede do, do mainnet, ela precisa ser deployed, tá? E depois nós temos outras coisas que são a declaração das classes, isso aí entra na parte dos smart contracts que o Luiz vai estar trabalhando depois. E nós temos uma outra coisa aqui que são os invokes, né? São um tipo de função que permite a você fazer mudanças em algumas funções e assim por diante. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho com o smart contract, vai ficar mais claro. Tá? Vamos lá, que eu quero chegar lá naquele ponto dos smart contracts para dar uma visão geral. Bom, já falei disso. Isso daqui já falei. Agora, uma coisa aqui que é o seguinte, né? O, o tempo de finalização de uma transação, né? No Ethereum, uma rede nativa, em torno de 6 minutos você tem toda a finalização da transação. Na Starknet, na Layer 2 é em torno de 3 segundos. No, no, na, ao final mesmo, lá na rede da Ethereum, isso torna em torno de 12 horas. A minha, algumas vezes, foi mais rápido. Depende muito do congestionamento, mas às vezes tarda um pouco mais, né? Mas o importante é que ela já foi provada que deu certo, então, na Layer 2, tá ok. Ela já foi provada, só que a consecução da final vai ocorrer um pouco mais de tempo depois, ok? Vamos passar disso. É isso, essa é a parte que eu queria chegar, né?
para eu finalizar a minha parte, para já dar espaço para o Luiz, porque ele vai entrar já com a mão na massa para vocês. Deixa eu ver quantos minutos. Não, na realidade eu vou fazer o seguinte, eu vou parar já, porque se eu ficar aqui, eu pensei que era mais cedo. Luiz, você pode, essa parte que você vai falar mais detalhes, eu posso deixar para você mostrar para o pessoal como é que eles fazem para instalar as coisas, para começar a botar a mão na massa? Uhum. Eu posso já começar aqui falando um pouquinho. Se estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Beleza. Acho que o pessoal não tá falando muito, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar tanto por escrito ou até pode abrir o microfone e falar para mim também, para mim não tem problema. Eu vou falar um pouquinho agora de smart contract, né? E principalmente na Starknet. Eu acho que, assim, de uma maneira simples, né? Um smart contract é um programa que roda dentro da blockchain, assim. Acho que é a definição mais simples do que a gente pode fazer. E daí, se a gente é um programa que a gente escreve, a gente tem uma linguagem, né, de programação. E daí diferentes redes têm diferentes linguagens. A mais conhecida é o Solidity, que é para escrever para Ethereum e qualquer rede que seja EVM, né? EVM é a Ethereum Virtual Machine. Então, e daí, assim como o Ranu falou, se é uma virtual machine, basicamente, vocês aí, se eu não me engano, vocês estudam computação, né? Então, basicamente, sendo uma máquina virtual, ela tem seus opcodes lá, tem o seu próprio assembly, por exemplo. Então, quando a gente escreve um contrato e compila ele, basicamente a gente está criando um binário que vai ser deployado na blockchain, certo? Então, e daí esse binário ele vai estar de acordo com a virtual machine que você está, né? Então, na EVM você tem um certo conjunto de virtual machine, na Stacknet você tem um outro conjunto de opcodes e esse conjunto, assim como o Ranulfo falou, ele foi criado de uma maneira para ele ser especializado para ser provado. Então, basicamente, você tem um conjunto de opcodes baseado em RISC-V, né? Então, é bem parecido com RISC-V, mas não é a mesma coisa, mas que você consegue compilar para esse basicamente para esse tipo de máquina virtual. Daí você faz o deploy desse programa, né? Então, assim, isso aqui é só uma introdução, mas o que eu quero falar mesmo agora para você, que a gente vai entrar mais em detalhe na próxima aula, o que eu quero falar para vocês agora é basicamente as ferramentas que a gente vai precisar, e eu já gostaria que vocês instalassem hoje, para a gente já estar na próxima aula e vocês conseguirem me acompanhar. Então eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tô vendo, eu estou vendo sua tela sim. Boa, beleza. Então aqui é opa. Esse aqui é o link do Cairo Book. Então acho que já é a primeira coisa que eu vou mandar para vocês essa aqui é uma referência muito boa. É a primeira referência que vocês devem usar tanto para escrever em Cairo quanto para como a Stacknet funciona. Ele tem uma referência muito boa. Tá em inglês, então mas assim, os tradutores funcionam bem. Como é que eu mando mensagem aqui? Deixa eu achei o chat aqui. Aqui. Show. Então aqui, esse é o link para o Cairo Book. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês dessem uma lida e daí aí a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar. Então, para instalar isso, a gente vai usar basicamente, se tudo der certo, é isso aqui. Só uma pergunta. Todo mundo aqui usa Linux? Todo mundo está acostumado com Linux? Eu não. Se alguém puder me falar qual que é o contexto também, tipo assim, o quanto você já tem noção de blockchain, de programação em geral também, e Linux em particular. Se alguém puder me responder.
Tá. Para quem usa Windows, no Windows tem o WSL, Windows Subsystem for Linux. Eu recomendo bastante usar, porque, bem, o Windows em geral eu tenho um pouco de preconceito, mas é que para Rust e para coisas ligadas a Rust, Cairo também, Linux é melhor, ou Mac, né? Se alguém usa Mac, que é parecido com Linux. Mas todo mundo que tiver Windows, eu recomendo bastante o WSL. O Windows 11, se não me engano, ele já vem direto. Então, vocês. Beleza, então procurem aí o WSL e Linux. Quem tiver Linux aí, o Renato já vai lá. E a ideia é instalar isso aqui, basicamente. Vai no WSL ou vai no terminal, roda isso aqui, e daí você vai estar instalando o StarCap. Quando você instalar o StarCap, você vai ter duas coisas: o Scarp e o SN Foundry ou SN Forge. Todo mundo aí, quem puder tentar, alguém tentou? Eu vou mostrar aqui como é. É que eu já tenho instalado, mas talvez deve funcionar. Que eu tô na minha máquina aqui, no meu terminal, então vocês abrem o terminal. Aqui eu tô no Mac, mas o Linux vai ser igual e o WSL também vai ser igual. Boa, Ângelo. Assim, eu prefiro o Linux, né, como eu disse, mas o Windows com o WSL funciona também. E daí ele vai instalar, aí você vai instalar assim, você pode instalar, e daí só dá um Y aqui e ele vai instalar. Eu já tenho ele. Eu já tenho ele instalado, então ele não vai funcionar para mim, mas ele funciona. Então, o Daniel já tem instalado, mais alguém tem aí? Vou dar uns minutinhos aqui, eu acho que a ideia daqui hoje é mais mostrar essa ferramenta e, boa, eu vou dar uns minutinhos aí, e a ideia é que na próxima aula eu vou assumir que todo mundo já tem instalado. Então, quem não conseguir hoje pode mandar mensagem ou para os amigos aí também, ou para a gente mesmo. Que a ideia é que na próxima aula todo mundo já tenha instalado, a gente já tenha feito o início do primeiro contrato e a gente vai partir daí, tá bom? Show. Então, uma vez que vocês instalaram, né, a gente vai ter o Scarb que você vai poder ver a versão. Eu tô com a versão 2.11 aqui, se não me engano, a versão mais atual é a versão 2.13, mas ela é bem parecida, então não tem nenhum problema. Se a gente tiver algum problema de versão aqui, a gente pode mudar, mas a princípio a versão do 2.11, 12 ou 13 deve funcionar para todo mundo. E daí, para verificar que tá tudo certo, verifica Scarb version, SNForge version também. A minha é 0.31, deve ter alguma mais atualizada, mas essa aqui já tá legal também. E tem o SNCache também. Quem aqui já codou com Solidity e usou o Foundry? Só para eu ter uma noção. Quem conhece o Foundry? A ideia aqui é que o Foundry, para quem coda em Solidity, é meio que o manager padrão assim que todo mundo usa para codar, inclusive para escrever teste. Inclusive, para quem coda em Solidity, eu recomendo o Foundry, é muito bom. Então, quando a gente está usando o SNForge ou SNCast, é basicamente a versão da StackNet do Foundry e do Cache também. Porque daí a gente consegue tanto escrever, o que para mim é muito bom. A gente escreve os contratos em Cairo
E a gente também escreve os testes em Cairo. Isso é bem legal, que daí você consegue testar muito melhor, na minha opinião, e testar é muito importante. Então, quando a gente está fazendo um smart contract. Luiz, Uhum. lá no terminal, se você puder aumentar um pouquinho a letra, seria legal. Ah, tá. Tá melhor? Aí tá ótimo. Pelo menos Top. para mim tá. Tá, então, mais uma vez aqui, vocês vão rodar isso aqui. No meu não vai funcionar porque eu já tenho, mas deve funcionar para os outros. E daí vocês vão testar se o Scarb está pelo menos na versão 2.11 ou para frente. E o SNForge também. Se tiver, então tá tudo certo. Eu vou dar mais 2 minutinhos aí. O resto do pessoal que não está falando, vocês estão instalando? Boa. Boa. Alguém está instalando o WSL? Deve ser rápido também. Eu realmente recomendo usar o WSL não o Windows, acho que vai ser melhor. Tá, Rafael teve dificuldades. Tá bom, pode mandar mensagem pra gente ou para algum colega aí. Principalmente se você está no Windows, mas basicamente não tem muito passo a passo aqui, é bem simples. Outra coisa que é legal também é que tem uma instalação do uma extensão do VS Code. Tá no Windows, né? Você tem o Ah, W já, só Rafael? uma observação aqui. Tudo bem? Talvez o comando scarb não rode porque seja necessário adicionar as variáveis de ambiente. Eu, no Ah, caso, estou usando Linux aqui. fecha. Quando você instalar, fecha o terminal e abre de novo. Geralmente isso muda. Isso é uma coisa. Depois que você roda isso aqui, fecha o terminal e abre de novo. Scarb version, perfect. Funcionou? Aham. Boa. E daí o SN Forte tá 2.15.2, cara 2.15.0, Sierra 1.7.0. top. Beleza. Aí também vocês podem instalar. Vocês provavelmente usam VS Code, vocês codam, né? Ou o Cursor, né? Eu tô aqui com o Cursor, que é o VS Code com erro, né? Enfim, tá meio. Hoje tá meio lentinho. Eu uso o Cursor aqui, e daí tem essa extensão do Cairo. Vocês podem instalar ela, tá bom? Eu acho que é legal, porque como é uma linguagem diferente, ajuda bastante quando a gente está codando, tá bom? Então, a primeira coisa é rodar isso aqui para instalar o Scribe e o Foundry, depois instalar a extensão do VS Code, que também deve ser bem simples. Tá? Beleza. Então, agora que a gente já está, quem estiver instalando, continua, por favor. E daí, tiver alguma dúvida, pode mandar. Mas aí, basicamente, agora eu vou mostrar só como funciona um código em Cairo e basicamente como é que a gente vai usar, né? Então, basicamente, o Scarb, ele vai ser usado para a gente criar projetos em Cairo, né? Então, a gente vai usar Scarb, init. Eu vou usar, por exemplo, chamar de exemplo. Exemplo, não, exemplo. Então, eu já estou aqui numa pasta, vou dar Scarb, init, exemplo. Hum, ali. Assim, tô falando, a gente vai criar acho que vai ser melhor, na verdade, direto com SN Forte. Tá, então, acho que com SN Forge é melhor, que é mais padronizado. A gente vai dar um SN Forge init, daí eu vou chamar de exemplo. O Scarp também funciona, mas ele vai dar mais passos. Então, SN Forge init exemplo. Isso aqui, ó, já vai criar, se você olhar aqui, já vai criar a minha pasta exemplo e já vai criar as minhas iniciais. Luiz, duas coisas, desculpa interromper.
lá quando for apresentar o código no curso, ou seja, o S-Code, só ampliar também Ah, as beleza. letras, tá? E outra Aham. coisa, eu vou compartilhar com vocês aqui o grupo do Telegram, que é da StackNet em Brasil. E lá, quando vocês entrarem, acabei de compartilhar, eu criei um tópico que é Basecamp Federal de Santa Catarina e outra coisa, como é que era? LabSec, tá ok? Então aí, é, isso serve, entrem lá, né? Porque aí depois dúvidas a gente podem ser direcionadas para lá e a gente vai respondendo conforme a gente pode. Pode ser? É só isso. Fechou. Então, quem já conseguiu, instalem, daí para a gente criar um novo projeto. Então, como eu falei, só rodar SNForge init, e daí você bota o nome que você quiser, vai criar. Daí, quando criar, vai ser isso aqui. Quem aqui já tem experiência com Rust? Alguém tem experiência com Rust aqui? Uma experiência básica e intermediária. Boa. Para quem já viu o Rust, vai ser parecido com isso aqui, porque também o Rust, as configurações são parecidas. Se você também tem um arquivo, um cargo, né, ponto .tom, não sei falar direito, e também do StackNet. Então, basicamente aqui, quando a gente tem os arquivos de configuração, então o scribe aqui ele vai dar, por exemplo, o nome, a versão, a edição, as dependências, né? Por enquanto a gente não tem nenhuma dependência, mas com o tempo a gente vai usar algumas dependências que a gente vai instalar por aqui. Essas dependências aqui são as dependências do próprio Foundry. Isso aqui a gente vai usar para testar, basicamente. E daí só alguns padrões, por exemplo, para testar e tudo mais. Isso aqui é a configuração do Foundry em si. A gente vai usar isso aqui porque quando a gente for fazer alguns testes, a gente vai precisar de uma conta. E daí a gente vai usar isso aqui para ter a nossa própria conta para rodar alguns testes, tá bom? Isso aqui, padrão, né? Quando você tem as dependências, cria esse arquivo ponto .lock, e aqui é a parte importante, né? Dentro da source que a gente tem o contrato, lib.cairo, vê que eu já estou com a extensão, né? Eu já estou com a extensão aqui, ó. Então, eu já tenho essa extensão aqui do Cairo, já me mostra o meu arquivo assim. Já me mostra tudo. Então, para quem não tiver, instale aí que eu já mandei o link. Beleza. Aí a gente em Cairo, parecido com Rust, dentro da pasta source, a gente vai ter a lib.cairo vai ser o arquivo padrão. E daí, quando a gente for crescer para um arquivo, para mais arquivos dentro de quando crescer o projeto, né? A gente vai importar de um e outro, mas sempre dentro de uma pasta você vai precisar desse arquivo principal, que é o lib.cairo. Aqui a gente também tem arquivo de teste. Quando a gente vai fazer teste, a gente bota a gente chama isso aqui de tipo uma macro, que a gente consegue rodar teste também. E daí agora eu vou explicar algumas coisas importantes da StackNet, que é o seguinte: quando a gente deploy um contrato na StackNet, a gente tem duas partes. A gente tem uma classe e a gente tem um contrato em si. A classe, ela vai definir tudo sobre o contrato, menos os dados que ele tem, então ela vai definir como ela é. Uma das coisas que ela vai definir é a interface. Toda a interface na StackNet é pública. Ou seja, a gente vai conseguir ver quais as funções que estão nela. Para dar um exemplo aqui, ó, eu tô aqui, a gente na blockchain a gente tem explorers, que são lugares para a gente poder explorar a blockchain e poder ver. A gente tem esse aqui é o melhor para StackNet na minha opinião, que é o Voyager. A gente tem tanto o Voyager para aí você pode Sepol aqui é a testnet. Então a gente tem tanto o mainnet quanto o testnet. Para quem quiser
Dá uma olhada aqui, é interessante também. E daí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a é, minha própria blockchain, minha própria wallet que está em testnet também. Então, isso aqui não é dinheiro de verdade. Mas aí eu tenho esse meu endereço aqui, que está na testnet, e eu posso explorar ele. Só que, e isso aqui é a minha conta. Só que como o Ranulfo falou, toda conta, ela também é um contrato na Stacknet, por conta da Account Abstraction. Então, apesar de ser uma conta que eu uso, ela também é um contrato, né? E por ser um contrato, a gente consegue, quando ela tem, esse aqui é o contrato, né? Ela tem uma classe, que eu consigo vir e ver aqui. Eu consigo ver essa classe aqui. E daí nessa classe, eu vou conseguir ver, por exemplo, todas as funções. Todas as funções, tanto de read quanto de write, que é as funções que eu consigo. Tem funções que eu só leio, né? E tem funções que eu escrevo. Funções que eu escrevo quer dizer que eu estou alterando o estado da blockchain. E daí, uma coisa bem interessante da StackNet é que sempre que você vai deployar um contrato, as funções que você vai conseguir chamar são sempre públicas. Então aqui, ó, eu nessa conta aqui, que é um contrato, eu tenho todas essas funções aqui. E daí, ela vai estar definida aqui. Então, quando você vai criar um contrato, você primeiro cria a interface dele, falando quais contas quer dizer, quais funções você vai ter dentro do seu contrato, certo? Então, a interface é só declarativa, né? É parecido para quem já codou em C, por exemplo, é tipo um header, sabe? Que você só declara as funções que você tem para você implementar depois. Isso aqui também é algo bem interessante de Rust, parecido com Rust, que é o que a gente chama de trait, que você consegue ter várias camadas de abstração aqui. Daí você define qual que é o seu header, né, a sua trait, que no caso é a interface, e depois você vai implementar no contrato. E daí eu vou aqui linha por linha aqui para fazer isso, a gente tem que mostrar para o compilador que a gente vai fazer uma interface, isso aqui. E daí a gente tem aqui a gente está falando que é uma trait pública que eu chamei de Hello Starknet. Isso aqui é uma coisa interessante, porque em Cairo e daí Rust também, porque é a mesma ideia, a gente tem o que a gente chama de tipo abstrato, que é o quê? É quando eu crio algo, por exemplo, eu tenho uma função, por exemplo. A função, quando eu sou muito tipado, eu vou falar assim, a minha função, ela recebe um parâmetro do tipo endereço, certo? Então, eu estou definindo qual tipo ela é. Mas e se eu quiser ir numa camada anterior? Eu vou definir que eu tenho uma função que ela vai ser de um certo tipo. Esse tipo, eu não sei que tipo ele é exatamente, é um tipo T. Só que esse meu tipo T, eu sei que ele tem que ser um tipo copiável, ele tem que ser um tipo que tem algumas características. Então, em Rust, você consegue abstrair no sentido de que, pô, você faz o seguinte, eu vou fazer, eu vou implementar essa minha interface é, parametrizada por um tipo T. Esse T aqui a gente chama de T context state, mas na verdade poderia ser só T. Poderia ser só T que funcionaria igual. Mas é porque a gente deixa as coisas mais claras. Mas poderia ser só T. Mas o importante aqui é pensar que eu estou declarando uma interface aqui, que eu estou chamando de Hello Starknet, que é uma interface que é uma interface de um contrato parametrizado por um parâmetro T. E todas as minhas funções, as funções aqui, elas, elas, elas são parametrizadas por esse parâmetro, que é qualquer coisa, na verdade. Nesse ponto aqui, ele é qualquer coisa. Mas quando ele for implementado, a gente vai implementar para um tipo específico. Mas nesse ponto aqui é qualquer coisa.
E daí você pode ver que tem uma coisa interessante aqui, que também é algo que vem do Rust, que é a gente tem duas funções. Uma chama increase balance e a outra chama get balance. Os dois têm como parâmetro um self, só que um tem esse ref, a outra não tem o ref, e uma tem esse arroba aqui, a outra não tem um arroba. Alguém consegue me dar uma ideia do porquê disso? Eu sei, mas não conto. Alguém consegue dar um chute baseado? Acho que os nomes eles dão uma certa ideia também. O fato, se vocês olharem aqui, lembra, a gente está dividido em dois tipos de funções, né? Só A gente aumenta um tem- pouquinho a fonte, por favor, que está muito pequenininho. Aí, Aqui a beleza. gente tem dois tipos de. Quando a gente olha para uma interface, a gente tem dois tipos de funções. E aqui a gente tem dois tipos também. Então, se alguém puder, se alguém tiver um chute aí de qual que é a diferença? Ou não, eu posso falar também. Mas a ideia aqui é que para a gente ter mais eficiência, para funções que a gente não vai mudar o estado, por exemplo, que é uma função de visualização, então, por exemplo, uma função getBalance, ela só está lendo o estado. Uma escreve, a outra consulta, isso. Ela só está lendo o estado. Se ela só lê o estado, eu não preciso passar o estado como parâmetro. Eu posso passar o que a gente chama de snapshot, que é uma foto do estado num determinado tempo. Daí vocês concordam comigo que ler algo que eu sei que não vai mudar é mais barato do que ler algo que pode mudar. Então, é mais barato essa função do que essa. No caso, ela é de graça para você só ler, né? Mas é mais eficiente isso. Então, aqui, essas aqui são as funções read, quer dizer, write, e aqui são funções read. Por quê? A função read aqui, ela tem como parâmetro só, lembrando que aqui é um parâmetro, esse parâmetro t context state, ele na verdade é só um t, ele é um parâmetro, ele é um tipo abstrato. Esse tipo abstrato que eu estou falando o tipo abstrato que eu vou passar como parâmetro da função increase balance, eu estou passando uma referência do estado, que é o quê? A minha função ela vai mudar um estado, certo? Eu tenho um certo estado do mundo, né? E essa função, por exemplo, ela vai aumentar o meu saldo, né? Increase balance. Se ela vai dar um increase balance, então eu estou mudando o meu estado. Se eu estou mudando o meu estado, eu tenho que passar o estado como parâmetro. Então eu passo uma referência dele, desse tipo aqui. Enquanto na getBalance eu posso só passar um snapshot, que daí é isso. E daí ela retorna isso aqui, é um Felt 252. Que daí vocês vão falar, o que é um Felt, né? Como o Ranulfo falou, é diferente da EVM, a EVM, o método de escrita dela são baseados em inteiro e o int 256, que é de tamanho, ou seja, a gente tem lá as palavras na Ethereum são de até 2 elevado a 256. Aqui, o Felt, ele vai até 2 elevado a 2. Meu Deus, eu tô vendo com ele não. Eu tô, ele. Assim que ele fala. Alguém está Não, não. perguntando? Porque tu mandou um chão pra ele. Alô? Putz, aí Isadora, tu você sabe. está falando alguma coisa? Acho que não. Enfim, então aqui basicamente a gente tem T elevado a 252 menos um. E dentro da StackNet tudo é Felt. Como a StackNet ela é baseada em uma aritmética modular, então ela primeiro não tem ponto flutuante nativo e todo número ele é escrito em módulo isso aqui, que é aparentemente esse número grande aqui que a IA está me falando. Mas o importante é que todo número é escrito nesse módulo. Significa que quando você faz uma divisão de dois números, a gente está falando de uma divisão inteira. Então você tem que se preocupar, por exemplo, com overflow, porque se você fizer
divisão inteira, você vai estar, se você pode eventualmente tá circulando, né? Então, tudo a gente tem que pensar como uma matemática de campo aqui, que é os números dentro do campo 2 elevado a 252 menos um, basicamente. Enfim, então aqui é um exemplo de interface, e aqui é um contrato. Um contrato, basicamente, a gente vai declarar que é um contrato, vai chamar de contrato, e aqui é isso, pensa que o contrato, ele basicamente precisa implementar uma certa interface. Então, basicamente, o que eu falo a gente tem essa interface, e eu vou implementar essa interface. E daí, esse super aqui é porque, basicamente, a gente pensa que a gente está numa camada que, para eu estou importando ela. Eu poderia, ao invés disso, eu poderia botar use super a Hello StackNet, e daí ele não fazer isso, por exemplo. Então, basicamente, aqui eu estou importando, esse use aqui é import. Eu estou importando, né, esse iHello StackNet porque ele está no módulo de cima, então ele está no super, e daí aqui eu estou implementando. Aí lembra que eu falei que a gente aqui é um T contract state, aqui é um contract state, por quê? Quando eu declaro a minha interface, eu estou declarando num tipo abstrato T. Então, eu não estou declarando ele em referência a algo. Eu estou só declarando, é um tipo abstrato qualquer. Só que aqui eu já estou falando contract state, que é o quê? É o tipo contract state. Então, eu estou parametrizando a minha interface nesse tipo específico, que é um tipo que existe dado que a gente está no contrato. Então, basicamente, eu consigo implementar essa. Eu implemento essa trait passando um contrato, um tipo contrato para ele, basicamente. E aqui no caso, vai estar implementando essas duas funções. Então, aqui a gente só faz uma ação, só verificar. Eu não posso, ah, eu não posso aumentar se for zero, né? E daí E daí aqui eu vou estar escrevendo no storage e lendo do storage. E daí é outro ponto importante. Um contrato, em poucas palavras, ele é definido por duas coisas: uma interface e um storage. Por quê? O que que é interface? É as funções que a minha API. Um contrato, no fim, ele é uma API, certo? Ele tem APIs GET e POST. Ele tem endpoint GET e POST. Essa minha API, eu vou chamar ela, né? E daí eu tenho um banco de dados relacionado àquele contrato, que é o meu storage. Então, quando eu faço um contrato, eu tenho que definir qual é o meu banco de dados, qual é o meu storage e qual é a minha API que vai ser chamada e que pode tanto ler o meu banco de dados, o meu storage, quanto escrever no banco de dados, que é o escrever no storage. Então, basicamente aqui tem algumas palavras-chave, né? Mas basicamente define a gente define o que vai estar no storage, que é basicamente uma variável, a variável balance. Então, basicamente, esse contato aqui no banco de dados tem uma linha, que é a linha balance, que tem um felt. Felt pensa ele como unsigned int, unsigned. Um sign int. Então, basicamente, é um inteiro não negativo de 0 até 2 elevado a 252 menos um. Qualquer coisa além disso é uma abstração. Então, no meu banco de dados, eu tenho uma linha, que é isso aqui, e daí eu tenho uma função que ela escreve no meu banco de dados, e tem outra função que lê o meu banco de dados, basicamente. Isso aqui foi uma mini introdução a smart contracts na StackNet. A ideia de hoje não é fazer nada muito específico, mas a gente mostrar mais ou menos a cara de um contrato, mostrar o que a gente mostrar o Scrum e o Foundry, né, que a gente tem. E aqui, ó, aqui eu vou deixar só para mostrar como usa, a gente tem aqui, a gente já fez o nosso exemplo, né?
Agora a gente vai poder falar em Scarb Build. A gente consegue buildar o nosso contrato. Ele vai buildar, ele vai criar um executável aqui, tá vendo? É igual o Rust, para quem usa Rust. E a gente também consegue testar. Só aumenta um pouquinho a fonte, tá? Por favor. Ah, tá. A gente também consegue testar. E daí aqui a gente não. Acho que é Scarp, eu acho. Hum, que eu tô com algum erro de versão. Então eu vou dar uma olhada na minha versão aqui depois. Mas o importante é a gente consegue testar ele, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver como rodar os testes e também basicamente entrar mais aqui. Aqui foi só uma ideia geral de mais ou menos como o contato funciona e a gente vai entrar em coisas mais específicas na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Final? Conseguiram instalar? Acho que esse era o principal de hoje. Top. WSL deu certo? O do WSL é bem bom. Eu uso também WSL. O Boa. meu é Windows também. Sim, sim. Eu tenho um pouco de preconceito com Windows, eu não gosto. Eu prefiro Linux. Não, sem dúvida. Mas quando eu comprei, não dava para jogar um jogo, então eu preferi ir pelo Windows. Sim, Esse foi sim. o critério. É. Bom, Então, beleza, né? beleza, pessoal. Vamos chegando já ao final dessa primeira aula. Eu compartilhei com vocês aí o link lá do Telegram. Por favor, se inscrevam, porque a gente vai mandar alguns links relacionados à aula de hoje lá, para que vocês possam acessá-los, né? E aí, as dúvidas, vocês também botam lá e a gente vai estar respondendo, tá ok? E é um link da comunidade, né? Então, possivelmente né? Outros formados, graduados, poderão também estar auxiliando, né? Então, é tranquilo. E eu também vou estar compartilhando hoje um link, que vai estar em inglês, o conteúdo, de como vocês configurarem, por exemplo, o cursor para usar, para auxiliar vocês a escrever código com Cairo, tá ok? Então, creio que por hoje estamos no final, já chegamos ao final, e quero agradecer aí ao Luiz e aos demais por estarem até aqui até agora, né? E na quarta-feira, no mesmo horário, depois eu vou compartilhar o link para a gente se ver e continuar a continuar com o conteúdo. A gente vai trabalhar com Stealth Address, tá ok? Então, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Até a próxima.